Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os restantes deputados. Eu confesso que depois do debate em plenário não esperava que este debate fosse tão interessante. E, de facto, está a ser bastante interessante e entretém bastante. Só tenho pena não poder trazer pipocas para aqui, porque aquilo que eu vi aqui foi o Sr. Ministro, primeiro, explicou ao PCP que uma empresa privada pode cumprir um serviço público melhor do que se for uma empresa pública, que é o caso da TAP. O que eu concordo e acho muito bem e até gostaria que aplicasse esse critério a outras empresas públicas no país, porque efetivamente uma empresa privada pode efetivamente prestar um serviço público melhor do que uma empresa pública, que foi o que o Sr. Ministro disse aqui. Eu também tenho visto, no caso da TAP pelo menos, eu também tenho visto nas últimas audições que tivemos aqui sobre este tema, um certo clima de romance entre o Sr. Ministro e o Chega, o Sr. Deputado do Chega, em que elogiam a responsabilidade um do outro e pisca o olho, o outro fica corado. Aqui há, ali nos anos 90 houve ali um grande esteta da língua portuguesa, que era o Miguel Esteves Cardoso, que escreveu um livro chamado O Amor é Lixado, acho que a expressão era outra. Não, o amor é fodido, foi o que ele escreveu. E de facto é. É o título do livro. E de facto é, porque o que vimos aqui foi esta relação de amor entre o PS e o Chega a romper-se. Mas a romper-se de uma forma muito curiosa, que é o Chega a ultrapassar o PS pela esquerda, que é contra a privatização da TAP, porque a TAP tem que ser mesmo uma empresa pública, porque só com uma empresa pública é que pode cumprir o serviço público, aliás, muito parecido com aquilo que o PCP está a propor. E tem razão. E tem razão em relação a outra coisa, que é em relação àquilo que o PSD não defende e devia defender. Porque é muito fácil opor-se a uma injeção de 3,2 mil milhões de euros, porque efetivamente foi excessiva. Mas para serem consistentes, tinham que dizer de forma muito clara aquilo que nós dizemos, que é qual seria a consequência de não injetar. E, efetivamente, a TAP iria para um processo de insolvência. E temos que aceitar que são essas as consequências. Porque quem defende políticas tem que defender as consequências. Não é só a parte positiva de defender. Era isso que aconteceria. Poderia resultar ou não no fim da TAP. Mas era isso que aconteceria se não injetássemos os 3,2 mil milhões de euros. E era importante que o PSD tivesse essa consistência, já que nos acompanham agora nesta crítica, era importante que também acompanhassem nas consequências. Mas não é só o PSD que esconde isso. O Sr. Ministro também esconde. Porque ainda há 10 meses, eu leio aqui a notícia, disse uma coisa muito interessante, que é para nós claro que num negócio altamente competitivo da aviação, uma companhia aérea não sobrevive isolada. E disse, então, na altura, que estamos a trabalhar para que a TAP possa vir a estar num grupo importante de aviação. Muito bem. Só que nessa altura disse também deixar claro que para já a privatização da TAP não está em cima da mesa. Ou seja, diferenciou as duas coisas, o que é uma integração num grupo que pode ser feita de diversas formas, versus aquilo que é uma privatização da empresa. Deixou claro que havia uma diferença entre as duas coisas. Não foi claro nessa altura que a ideia, estamos a falar há 10 meses, que a ideia era privatizar. Mas eu dou-lhe os parabéns pela evolução que teve. Eu já o vi a defender o mercado no caso do arrendamento, vejo agora a defender a privatização da TAP, vi-o a contratar a CEO por concurso internacional. Não sei se isso correu muito bem, mas falaremos noutra altura sobre isso. Eu acho que está no caminho certo e pode contar comigo para o ajudar nesse percurso, como homem inteligente que eu sei que também pode chegar e não sabe até onde vai. Aliás, eu lembro-me de ter ficado muito feliz por saber que recebeu o meu livro, depois fiquei ainda mais feliz por ter sabido que o leu e agora fico triplamente feliz porque fiquei a saber que o entendeu, finalmente. Boa! Fiquei triplamente feliz por o ter recebido, por o ter lido, e fico agora muito feliz por ter entendido, finalmente. Feita à pressa. Mas deixe-me explicar-lhe uma coisa, deixe-me perguntar-lhe uma coisa muito clara em relação à privatização da TAP, que é aquilo que nós não sabemos ainda, que é que percentagem da TAP
é que planeiam privatizar? Estamos a falar de mais ou menos de 50%. Segunda pergunta, se espera ou não que o retorno, a receita desta privatização da TAP resulta em mais ou menos de 2 mil milhões de euros. Terceira questão. Em julho de 2020, disse que um dos motivos para injetar este dinheiro na TAP era salvaguardar os 5% que os trabalhadores lá tinham. Está no seu artigo, no Observador, em julho de 2020. Quanto é que antecipa que os trabalhadores venham a receber pelos 5% que salvaguardou dos trabalhadores? E, finalmente, o Sr. Ministro elogiou aqui a performance operacional da TAP, disse que tinha atingido os objetivos antes do planeado. A minha pergunta é, se a TAP está melhor do que está planeado no plano de reestruturação, se isso significa que os contribuintes irão injetar menos dinheiro. Ou seja, se a TAP está com uma performance melhor, aquilo que se esperaria era que precisasse de menos dinheiro. Isso vai acontecer ou não? Estamos, efetivamente, com melhores resultados ou não? E se isso resultará ou não numa injeção mais baixa? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A última pergunta do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Eu só fiquei aqui a meio, portanto ajude-me a concluir. Se a TAP está melhor que no plano de reestruturação, porque é que não se... poupa dinheiro dos contribuintes. E o Sr. Deputado? É que isto é fácil para um economista. Nem sequer tem muita ciência. Se nós fizemos uma negociação com a Comissão Europeia, identificou-se as necessidades, os 3.2 não foi nenhum capricho, foi aquilo que na negociação com a Comissão Europeia se entendeu que era o estritamente necessário para que a TAP pudesse funcionar. Não, exatamente. E depois há uma evolução que está a correr melhor do que aquilo que estava inicialmente previsto. Sr. Deputado, quando faz... Há duas maneiras de ver a coisa. Imaginemos que nós não nacionalizamos a empresa. O dinheiro está lá. Aquele ativo vale aquele dinheiro. É dos portugueses. Ok? Portanto, está ali ou está noutro sítio, é igual. Consegue compreender isso? Porque ali queimam. Hã? Não, mas é um ativo dos contribuintes. O dinheiro está lá, tem esse valor. Se vender, quando vende, tem lá esse valor. Imagine, consegue compreender do ponto de vista económico que não há diferença? Imagine, olha, tem 500 milhões a mais, já vi ali que há um senhor que não percebeu, não? Deixe. Não sabe, Sr. Deputado. Não sabe. Não sabe, Sr. Deputado, não sabe como é que vai ser a evolução do setor da aviação nos próximos anos. E, portanto, a TAP está a recuperar mais depressa, mas assim é que não se governa. Agora tira 100, porque agora já não precisa. Não é assim, Sr. Deputado, não é assim que se governa, nem se gera uma decisão política. Tomou uma decisão, fez uma negociação com a Comissão Europeia, chegou a um determinado valor, o dinheiro é injetado na empresa. Se por alguma razão a empresa está a criar valor e aquilo tornou-se desnecessário, seja com a venda ou a manutenção do ativo, o dinheiro continua a ser dos mesmos. Se eu não conseguir explicar bem, eu posso tentar explicar melhor da próxima maneira. Depois, o Sr. Deputado depois põe-se aqui a falar, mas quanto é que seria? Quanto é que vão vender abaixo de 2 mil? O Sr. Deputado só revela porque é que, pelo menos no seu caso, não diga ele, mas no seu caso não pode ter... Bom, nunca negociou nada na vida, primeiro. Pronto, então se negociou, não estava a colocar as questões que aqui colocou, essa negociação que fez não deve ter corrido lá muito bem. Mas não percebe qual é o impacto disso, Sr. Deputado? Pensa um bocadinho. Eu sou Ministro da República, o senhor é Deputado da Assembleia da República. Pense lá um bocadinho se essa discussão tem algum sentido do ponto de vista do interesse público. Pense lá um bocadinho, Sr. Deputado. Pense lá um bocadinho. Pense um bocadinho, Sr. Deputado. Estou-lhe a pedir a sério. Para o Sr. Deputado, que é Deputado da República, que ambiciona, presumo eu, a um dia a fazer parte do Governo, se acha que essa discussão que o Sr. Deputado está a querer fazer aqui comigo interessa ao país, interessa a Portugal. Bom, então, olha, desisto. Pronto.